Amado Espírito Santo, envolvei-me com vossa luz de sabedoria e de ciência e mergulha-me nas profundezas da palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Evangelho, trazido por São Lucas, capítulo 6, dos versos 43 a 49. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se pareça todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus era muito prático nos seus ensinos. E as comparações que fazia podia ser entendida por todos. Olha que simplicidade tem nisto que Jesus diz. Não existe árvore boa que dê frutos ruins. E não existe árvore ruim que dê frutos bons. O que Jesus está dizendo? Para que observemos os frutos de tudo aquilo que escutamos, de quem escutamos, como escutamos. E principalmente que observemos se a nossa vida tem produzido bons frutos ou frutos maus. E nós podemos encontrar claramente quais são os frutos bons, que são os frutos do Espírito Santo. E também podemos saber quais são os frutos maus, que são provenientes do próprio inferno. Quais são os frutos bons que Jesus fala? A alegria, a paz, o amor, a esperança, a longanimidade, a paciência. Isso tudo são frutos bons. E nós podemos fazer uma avaliação muito concreta da nossa própria vida, se estou sendo uma árvore boa ou não. Os frutos maus também nos são conhecidos. É o ódio, é a murmuração, é a vingança, é o roubo, é o adultério, é a fornicação,
é a maldade, são falsos testemunhos. Tudo isso são frutos maus. Então Jesus, em sua praticidade, nos está colocando diante de nossas ações. As minhas ações são produzidas com que frutos? Quais são os frutos? Frutos amargos, azedos, perversos ou frutos doces, frutos nutritivos? Jesus é muito prático, muito lógico naquilo que diz e nos convida também, primeiramente, que observemos-nos a nós mesmos, mas que também observemos atitudes de outros, para que possamos ter uma avaliação objetiva se devemos seguir aquele caminho, aquela pessoa, aquela orientação ou não. E que o Espírito Santo nos ilumine para que tenhamos olhos para ver, ouvidos para escutar. E Jesus fala também de algo muito prático. Todos nós entendemos de construções, mesmo sem ser engenheiros. A casa, para ficar bem edificada, bem construída, precisa estar alicerçada na rocha, num fundo realmente firme. E ele diz que aquele que escuta a sua palavra e que vive a sua palavra é este que está edificando a sua casa com uma construção firme e inabalável. E aquele que quer construir a sua vida sobre si mesmo, sobre fábulas, sobre ideologias, sobre relativismos, está construindo a sua casa sem alicerces. E qualquer vendaval, qualquer enxurrada, destruirá toda aquela construção. Desabará. E é muito sério. E Deus quer que construamos a nossa vida sobre a sua pessoa, o seu fundamento. Peçamos ao Espírito Santo que nos ensine, que nos dê o desejo de buscar o conhecimento e a vivência do autêntico Evangelho de Jesus Cristo. Que busquemos conhecer e viver o autêntico magistério de sua Igreja, que é assistida pelo Espírito Santo e conduz os seus fiéis ao caminho da retidão, o caminho da verdade, o caminho da santidade. Que o Espírito Santo venha em nosso socorro, dando-nos a visão da verdade e a verdade eterna que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.